E aí, meus amigos internautas, tudo bem com vocês aí? Eu sou o G, sejam todos bem-vindos e que gosta de quadrinhos. Ted Edson. O Sr. Derry, para você entender, ele, fora colecionador de fantasma, provavelmente se você vai em evento de anime, de cosplay, você já deve ter visto ele com algum cosplay. Ele é um cara que sempre está nesses eventos. E o que acontece? Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o personagem fantasma. Como eu falei, ele é o maior colecionador da América Latina de fantasma. E ele vai passar algumas curiosidades para sanar a minha curiosidade e a de vocês aí do outro lado. Então, vamos conversar um pouquinho aqui com ele, aqui, ó. Sr. Derry aqui, ó. Vamos conversar um pouquinho com ele. Vamos conversar um pouquinho com ele e ele vai explicar sobre a história do fantasma, sobre as curiosidades desse universo, que é um personagem bem legal. Se você não conhece, procura conhecer, que é um ótimo personagem. Falando em fantasma, eu quero... ultimamente eu vejo um Batman que agora ele se tornou um fantasma, o Paulo. Aí, Paulo, homenagem pra você, hein, meu? Aqui, ó. Grande conhecedor de fantasma. Ele vai explicar sobre fantasmas. Então, fica aí com a gente aí. Bom, vamos falar então quem é o criador do fantasma, né? O nome dele é Lee Falk. Ele é um norte-americano. E aqui está ele, aqui. Aqui está Lee Falk. Desenhou só a princípio. Ele, na verdade, o que ele fazia era roteiro. Então, o fantasma é um super-herói, sem superpoderes. O que tem é que ele é criado desde cedo para ser um combatente em armas, exercícios. Então ele acaba sendo uma pessoa forte, né? Porque tem heróis de outros planetas que voam. Ele não, então as pessoas acabam se entusiasmando com ele porque ele representa um ser humano. Ele sofre, ele luta, ele faz coisas e ele é um justiceiro. Quando alguém precisa dele, lá no país onde ele mora, no continente onde ele mora, ou na terra toda, quando alguém precisa dele, chama e ele sai no campo para ajudar a pessoa. Para isso ele tem duas identidades. Essa que é o fantasma e a outra é a civil. É que ele coloca como se fosse uma capa, chapéu e óculos escuro, e o nome que ele usa no caso é Kitty Walker. Então é interessante a gente mostrar como que o Lee Falk começou mostrando a que seria a história número 1. A história número 1 do fantasma então é aqui, Os Piratas Singh, de 1936. E até hoje tem história do fantasma, nunca parou, sempre tem a história do fantasma. E mostrar alguma coisa por dentro, para vocês terem ideia do traço que foi do primeiro desenhista, que foi o Ray Moore. E o Lee Falk ele só fez a primeira página, o Ray Moore melhorou, porque na verdade ele era de texto. E o Ray Moore é que deu continuidade, e depois do Ray Moore, quando ele não mais desenhou, entraram outros, e teve uma incrível galeria de desenhistas, sempre fazendo histórias do fantasma. Essa aqui nós já colocamos aqui. Aqui também é interessante, que é a revista número 1 da RGE de 1953. Rapaz, original, hein? O pessoal Original. nunca quis comprar ela do E aqui senhor? para ter uma ideia como é o fantasma. E essa aqui era uma coisa meio errada, porque aqui está mostrando os olhos do fantasma, e na ideia do que o Lee Falk fez,
ou nunca pode mostrar os olhos do fantasma. Mas vamos chamar isso de criação artística e deixar passar, né? Agora, quanto à cor, a gente pode ver que tem vermelho, tem roxo, pode passar para cá. De cada canto, assim, tem uma cor, vamos dizer, aqui, uniforme roxo. Para ter uma ideia, que eu vou comentar também desse aqui, né? Que é a revista Phantom Man, ela é feita na Suécia, e lá, como a cor da bandeira é azul, eles pediram permissão para manter o herói com o uniforme na cor azul. E a proprietária, que é a King Feature Syndicate, concordou, então, tem fantasma então de tudo quanto é cor. E no Brasil, o vermelho, porque na época as máquinas não faziam em roxo, então eles colocaram o vermelho e ficou, né? Aqui para ter uma ideia, então, geral, o fantasma, de vez em quando, até para agradar os marmanjos, os adultos, o fantasma na Playboy, né? Então o herói é tão famoso que ele já saiu em tudo quanto é revista, né? E aqui também é interessante porque o fantasma, ele namorou durante 40 anos com a Diana Palmer e até que finalmente ele se casou, né? Aqui dentro dá para ver alguns os pedaços. São diversas aventuras e na última culminando no casamento, a lua de mel e depois os filhos que nasceram, né? Quanto tempo tem essa edição? Essa aqui é de 50 anos, né? 50 anos? É, que é a edição histórica da Ebal. E nessa época saiu bastante pela RGE, lá do Rio de Janeiro, que acabou sendo a Rede Globo. E como eu sou colecionador, eu colecionei tudo o que tinha sobre as histórias do fantasma e fui mostrando aqui como o Lee Falk, que é o autor, como ele trabalhou, o que ele ia fazendo sempre, né? Os desenhistas, as editoras, todos os desenhistas que trabalharam. Você catalogou tudo. Quem foram os fantasmas, né? Catalogou tudo. Foi catalogado e colocado aqui nesse livro que é O Universo do Fantasma. Quando a pessoa vem fazer uma visita para você, um Fazer fã, uma visita, aí tira uma foto, sai o rostinho dela aqui. No rosto se vazado, for a homem, pessoa sai de se fantasma. for homem, aí Aí se for de mulher, É. sai mulher fantasma. Vamos mostrar então. Mostra Ela aí. tá muito bonita, viu? A Vamos mulher ver. fantasma. Quando vem a mulher, ela posa aqui atrás e ela sai de mulher fantasma pedindo tudo que ela é. Sabedoria, beleza. no universo fantasma, esse personagem feminino, ele existiu no universo do fantasma? Ele existiu, foi na 17ª geração, porque o fantasma é uma família. Então quando o pai morre, o filho toma o lugar. No caso, ela, a mulher fantasma, ela esteve na 17ª geração, o irmão dela ficou doente e ela pôs roupa de fantasma e foi agir como ele. Aí o que era interessante é que os indígenas falavam, mas é um fantasma, mas como que ela tem seios? Aí os outros falaram, porque um fantasma pode ser qualquer coisa, ele pode ser fumaça, homem, mulher, pode ser qualquer coisa, então, por isso que tem a mulher fantasma. Legal. Uma curiosidade para vocês com relação ao casamento do fantasma. Vejam só, aqui vocês estão vendo no quadrinhos, e aqui, ó, o Sr. Dery tem o convite de casamento do fantasma aqui, ó. Fala um pouquinho aí, Sr. Dery. Então, o fantasma ele foi noivo da Diana Palmer e finalmente decidiram casar. O autor decidiu que ele já devia casar. Então ele casou e como ele morava numa floresta, foi feito o convite de casamento de uma maneira bem interessante, que é de tronco de árvore. E mandou para os convidados que vieram lá do casamento. No caso, vieram também, até o Mandrake veio. Vamos ver se a gente acha o Mandrake aqui. O Mandrake veio e falou que queria sentar no trono, que nesse trono aqui, porque todo mundo quer sentar no trono do fantasma, né? Olha que interessante, eu particularmente nem sabia que o Mandrake era feito, foi criado pelo mesmo autor do Fantasma. O Lee Falk, é o mesmo criador. Ele fez Mandrake e Fantasma. E ele era autor de peças
teatrais também. Ele viveu quase 100 anos também, viveu bem. Eu fui entrevistar o Lifalck no Rio de Janeiro, pelo programa Fantástico, na Rede Globo Televisão. Isso aí está no YouTube, no meu canal, pode ser encontrado. Se você colocar lá YouTube, clicar e colocar Edson Céspede, você encontra o meu canal, você encontra lá essa reportagem. E outras, né? Senhor Dery, essa arca aqui de tesouro pirata, qual o significado disso daqui? Então, nessa época, como o fantasma morava com os indígenas, os Bandar, é uma praia lá. Então, deu uma ventania muito forte e a areia saiu e apareceu enormes arcas cheias de dinheiro e joia. Mas como para eles não significava muito, eles falaram com o fantasma. E ele falou, não, isso aqui é muito útil para... Como eu sou um combatente do crime, preciso ter fundos, precisa ter dinheiro para andar para tudo quanto é lado. Então isso aqui vai ser muito útil. E começou a formar o tesouro do fantasma. Como o fantasma, sem interesse, ajuda muitos reis, imperadores, presidentes e outros, eles também davam algum presente para ele e ele ia guardando na Caverna da Caveira e lá acabou tendo um tesouro e mais a memorabilia que ele ganhava ou a cenografia também. Caramba! Mas é... Bom, né? Mas é legal pra caramba aqui. Legal pra caramba. Se bem que aqui tem uns... É histórico e cultural. Uns cruzeiros aqui, ó. Tem dinheiro de vários. Olha, explica um pouquinho disso daqui, ó. Defensores da Terra, que passou no SBT. Tá ok. Uhum. Pode explicar. Então, foi feito filme de longa-metragem e passou na televisão como seriado. E eles eram os defensores da Terra, com o Fantasma, Mandrake e Flash Gordon. Os descendentes deles é que saíram em campo para praticar justiça. Então um trio bem interessante, né? É um bom desenho, né? A garotada gostava muito. Era legal, tipo, eles ressurgiram, né? Foram mostrar para as próximas gerações esses personagens antigos, né? Que são personagens bem antigos, bem né? Clássicos. Bem né? clássicos, isso mesmo. Senhor Dery, eu vou perguntar para você qual o significado do trono do fantasma ter essa corrente, né? Essa corrente dos dois lados. Então, o fantasma ele senta no trono para ministrar justiça entre as tribos onde ele vive, que é na Floresta Negra. E numa certa ocasião, duas tribos começaram a brigar muito pelos direitos de como pescar no rio. Uma queria do meio para cá, outra queria do outro lado para lá, e eles brigavam. O fantasma ia lá e resolvia, pacificava e chegava no acordo. Daqui a pouco passava um tempinho, eles voltavam de novo a brigar. Aí até que chegou uma hora ele se cansou, ele falou, eu não vou mais participar dessas brigas aí, vocês brigam, fazem o que vocês querem. Aí o mais velho da cidade falou para ele, fantasma, vou mostrar para você por que tem a corrente no trono. E a Diana Palmer, que depois foi a esposa do fantasma, estava por perto. Aí ele conta que foi a história de um fantasma que um rei de uma região lá por perto raptou a noiva dele e levou a noiva dele para lá. Ele foi lá para salvar a noiva e acabou sendo preso. Aí amarraram ele numa espécie de um moinho onde ele virava e amarrado com ferro, com aquelas correntes de ferro. Aí ele falou, um dia eu tenho que sair daqui. Aí ele prestou atenção que os elos da corrente sempre batiam numa pedra. Batia, até que ele conseguiu abrir o elo, pegou ela, levou ele para a terra dele e castigou aquele rei que estava só fazendo coisa mal feita. E aí então é que vem o porquê dessa história da corrente. Aí ele diz o porquê, que é a paciência, a sabedoria e saber esperar, ter paciência, fazer as coisas na medida do possível de cada um na sua área fazer suas coisas. Então a coisa é mais ou menos dessa, é a sabedoria, a paciência de passar a vida às vezes
momentos ruins até que venham os momentos bons. Então a história ela é muito interessante. Que mensagem, hein? Uma mensagem bonita, hein? Mensagem para o ser bonita. humano. É bonita. Senhor Dery, tem uma curiosidade com relação ao fantasma, com relação ao anel, né? Ele tem aquele anel de caveira, né? E quando ele combatia algum criminoso, ele socava o criminoso e carimbava a caveira no criminoso, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, como a marca do fantasma é um crânio, então o anel também é o crânio também, né? Então quando ele soca um criminoso, fica uma marca, porque ele tem um tipo de um remédio que a marca não sai mais. E esse criminoso fica estigmatizado, que ele brigou com o fantasma e levou a pior, não teve lucro nenhum. E depois tem a marca de proteção. Essa marca de proteção, ela tem diversos significados, mas o principal é que alguém fez um favor ao fantasma, no caso é o 21º, ou aos outros fantasmas que fazem parte da família, e o fantasma coloca esse aqui no braço da pessoa e a pessoa fica protegida. A pessoa e a família dele é protegida pelo fantasma. Se eles tiverem algum problema, um fantasma vai lá e ajuda essa pessoa ou a família a resolver. Agora a gente vai falar de cores do fantasma. Como vocês podem ver, essa daqui eu via bastante na minha infância, essa imagem do fantasma, né? Uma imagem bem bonita. O vermelho. Mas existe o roxo e, como vocês viram, o Sr. Dery, eu também não tinha conhecimento do azul, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a King Feature Syndicate é a proprietária do fantasma, da marca. E, a princípio, eles pediram que fosse vermelho, roxo, só que quando eles pediram para outros países também usar a cor roxa, tinha máquinas que não imprimiam roxo. Então eles imprimiam o que deu. No caso, no Brasil, o vermelho, então o vermelho só bem ficou vermelho por muitos anos. Na Europa também se usa o vermelho, mas chegou uma época que a King pediu para todos fazer igual e ficar quase todos roxo. Mas mesmo assim, na Suécia, o herói, a bandeira lá, ela é de cor azul, então eles pediram para fazer de cor azul o uniforme. E eles concordaram, então na verdade já teve diversas cores. E se a gente quiser dizer qual seria a certa, seria a roxa então, né? Que saiu aqui no Brasil, esse bonequinho que eu estou segurando, que hoje em dia chama mais Action Figure, foi feito pela Glaslit, né? Olha, ele tem até um novinho aqui, ó. Tem um aí na embalagem. Fora, com a embalagem ainda, né? Original. E o azul, que é o da Suécia. Aí tem uma ideia que são diversas cores, na verdade, né? Mas é um assunto polêmico. Os fãs gostam de saber qual cor que seria a verdade. E não custa eu, como sou colecionador, informar o que eu sei também, né? Eu vim num ponto da casa do Sr. Dery, que é esse daqui, que é onde ele tem as coleções mais raras de todo mundo, está aí dentro. E ele coloca aqui, ó, com as 7 chaves aqui, ó, bem guardadinho, e ele vai explicar um pouquinho. Fala, Sr. Dery, o que tem aí dentro? Aqui tem mais ou menos gibis e livros também, com mais de 100 anos, né? Então realmente é uma coisa rara, né? Isso. E vamos mostrar para o pessoal, então, entrando aqui, olhando cada coisa, então, né? Phantom. Bom, esse aqui faz parte da coleção, que veio da Austrália, que é a Frio, que é uma empresa lá que está lá desde 1948, editando o Fantasma, e lá já saiu tudo que foi publicado do Fantasma. Então a gente olhando aqui, dando um alô nas prateleiras, dá para ver todo o material que foi publicado nesses anos todos, né? E olha só o que eles têm anualmente. Eles fazem esse tipo de gibi, que é um blockbuster, com quase sempre 10, 12 aventuras do Fantasma. E como aqui também a Frio
pegou o material que veio da Egmont, da Suécia, que seria a segunda maior produtora de gibis do Fantasma. Então, aqui, isso aqui, da Egmont, lá da Suécia, a gente pode dizer que tudo que foi produzido do Fantasma tem lá. O que mais que tem de interessante aí do... Interessante, ele começa com os gibis bem antigos, que tem toda a produção brasileira, ela vai daqui até aqui também, né? Então essa coleção, que foi chamada de Magazine, ela foi do número 1 até o número 233. Então, para ter uma coleção completa desses, a pessoa vai 233 revistas. E elas estão todas aqui, distribuído aqui, com uma certa proteção. O senhor tem todas as revistas do Fantasma? Todas elas, tudo que foi escrito pelo Fantasma, no Brasil e fora. E o Fantasma, ele ainda é editado ainda ou não? Só... Nunca parou de ser editado. Não? Por causa disso, porque assim que o autor faleceu, a Egmont pediu permissão para fazer novas histórias, começaram a ter, hoje está saindo história. Então, sai sempre história do Fantasma. Agora vamos falar de Fantasma no cinema, né? O Fantasma no cinema, eu me lembro só de um filme, né? Mas parece que tem outra curiosidade aí, né, seu Délio? Então, o filme do Fantasma que estrelou foi o Billy Zane. Foi um filme mostrando o herói com todas as peculiaridades dele. Passou nos cinemas e vez por outra volta a passar em algum canal de televisão, né? Lá tem o Billy Zane e tem também como a vilã a Catherine Zeta-Jones. Como esse filme já tem mais de 20 e tantos anos, ainda ela era solteira. Com o passar dos anos ela era uma belíssima atriz, talentosa. Casou com Michael Douglas, um grande ator de cinema, e filho do Kirk Douglas, um grande ator de cinema também, né? Então aqui nós matamos isso aqui. E teve o seriado para cinema, onde a garotada no sábado à tarde ou domingo à tarde assistiam. Teve o filme do Fantasma, um seriado de 13 capítulos, onde cada semana a garotada terminava o filme e vinha na semana seguinte para assistir o desfecho. O mocinho sempre aparecia em algum perigo e na semana seguinte é que resolvia aquele perigo aí. Então, a editora Mitos tem feito alguns trabalhos sobre o Fantasma, né? Então vamos dar uma olhada nesse aqui, vamos dizer, que esse aqui é o que eles chamaram de crônicas, onde colocaram diversas histórias, né? Então, número 4. Crônicas. A infância e a juventude do Fantasma. Certo. Aqui então, é o nome. Os Apuros de Capeta. Então, aqui então também mais um pouco. Número 2, nessa linha das crônicas. E a número 1, crônicas também do Fantasma. Isso daqui tá acessível. É acessível. Isso aqui está nas bancas de jornais, revistarias também. Todo lugar se encontra, né? Legal. Qual mais? E a outra coleção é também recente também, que é essa aqui. Que é, ele só deu o nome O Fantasma, mas é pela editora Mitos. A gente pode ir por dentro ver bem a qualidade do material, né? Bonito. E as histórias quase todas feitas pelo pessoal da Egmont, lá da Suécia, né? Capas muito bonitas, muito bem feitas, né? Artistas interessantes, né? Muito bem trabalhado. Aqui uma história interessante, que é o crossover com o Fantasma e o Mandrake. Olha. Que é outro herói, que é um mágico. Hoje em dia tem outros mágicos também em grande evidência. Então aqui está muito interessante. Também mais outra do Fantasma. As capas são bonitas, né? Artistas muito talentosos e bons mesmo, né? E isso daí você já leu tudo? Eu leio tudo
faço as anotações e depois guardo para fazer livro futuramente. Então, pessoal, o senhor Daddy Edson é o maior entendedor do fantasma. Eu recebi isso dos jornalistas. Quando a pessoa quer saber de fantasma, não tem outra pessoa para procurar, tem que procurar ele, porque ele entende tudo. E a sua coleção está em quantas edições o senhor tem na sua coleção? Ao total, entre brasileiras e internacionais, por volta de uns 5.000 mais ou menos. Rapaz. Aqui é a época dos nazistas, Segunda Guerra Mundial, sempre chama muito atenção. Aqui também é coisa mais moderna também, de ficção científica. Aqui ainda o pessoal da Egmont. E aqui essa clássica do fantasma com o seu lobo, que é o Capeto, e o cavalo, que é o herói. É o cavalo que ele usa para se locomover na floresta, Capeto, que é onde ele mora. E também um pouquinho da história dos lobos, como eles são, que eles são grandes companheiros, né? E os lobos também seguem essa coisa da imortalidade, que o filhote dele acaba... Explica isso daí, ou não? O Capeto e o lobo, no caso, é só na história do 21º fantasma. Nas próximas não vai ter um animal de estimação? Que ajuda ele talvez eles tenham outro, né? Eles poderiam ser do 22º, que são os filhos do fantasma. É o rapaz, hoje em dia ele é adolescente, Kitty, e ela é a Heloise. Eles nasceram gêmeos. E eles não têm nenhum cachorro, nenhum lobo? Não, por enquanto não. Eu acho que nesse caso, acho que eles não vão seguir, não. Cada um vai ter, acho que, uma ideia diferente, né? E diferente. E o senhor Daddy, para a gente finalizar nossa entrevista, o que você espera do fantasma daqui para frente? Você acha que ideias novas vão surgir, inimigos novos? O que o senhor acha? Então, a história do fantasma ela é tão completa, tão complexa, que ela tem tudo lá: paixão, amor, medo, terror, guerra. E o fantasma e os seus familiares levam isso aí às pessoas. Então, durante 100, 200 anos, sempre vai ter história do fantasma, porque ela tem realmente uma coisa importante das mensagens que mostra, que o primeiro juramento que o fantasma fez foi de lutar contra a injustiça e a crueldade e a ganância. E isso aí a gente vê muito por aí. Então só isso aí, de ter um combatente, alguém que luta contra isso, querendo ajudar as pessoas, já é muito interessante. E não esquecer sempre das coisas mais importantes na vida também, que é o amor e a saúde. Do resto a pessoa consegue tendo amor e saúde. E você que gostou da nossa entrevista com o Sr. Daddy, quiser saber mais sobre o personagem fantasma, ou outros assuntos relacionados aos quadrinhos, que o Sr. Daddy é um grande entendedor de quadrinhos, e aguardem que vai sair outro vídeo que ele vai mostrar algumas coleções de quadrinhos raras. E cinema, o Sr. Daddy é um cara do cinema, do teatro, do livro. Então ele é um entendedor, é um cara que manja bastante. Vocês podem entrar em contato com o Sr. Daddy pelas redes sociais que ele vai passar aqui agora. Então, eu recebo o e-mail que é edsonsespede@gmail.com. Pode me encontrar no Instagram como Daddy Cespede e pode me encontrar no Facebook como Daddy Edson. E o meu telefone em São Paulo é 11 2293 9671. E se você frequenta eventos de anime, provavelmente você vai encontrá-lo. Eu não sei de que jeito que ele vai estar, mas não tem como não reconhecê-lo, que onde ele está tem aquele alvoroço, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer fazer vídeo, trata com muito carinho, né? Ele dá atenção para todo mundo, ele não desfaz de ninguém. Então você pode chegar nele, conversar com ele, fazer um vídeo, fazer uma foto, ou fazer uma pergunta, porque de fantasma ele é o número 1 do fantasma na América Latina. Então é isso aí, gostou, compartilha, comenta e não deixe de se inscrever em nosso canal. Pode então também entrar no meu canal no YouTube, colocando Edson Cespede. Muita coisa legal, gente. Dá uma compartilhada aí. Muita coisa legal, muito assunto legal.
sobre a história do cinema, sobre a história do quadrinho, sobre a vida de cosplay. É lição de vida. É o cosplayer não vou falar mais antigo, é o mais experiente da cena, né? Tem até um título, Vovô do Cosplay. É isso aí. E tem o TikTok também, né? Também, até a próxima. É...